Dessa vez, contamos aí com a presença do pessoal da Daedalus, que vai apresentar um caso de migração real que aconteceu para um cliente deles, tá bom? Então, estamos aqui, vamos dar só alguns minutinhos para o pessoal que está instalando o plugin, né? Sempre tem a turma lá que precisa atualizar o plugin, então vamos dar alguns minutinhos aí e nós já começamos, tá bom? Legal, bom dia pessoal, bom dia Érico. Bom dia, Caio. Estamos aqui então com a equipe da Dédalus, o Caio, o Eric também está conosco aí, vai moderar as perguntas, vai ajudar a gente, né? E já já nós vamos começar aí. É isso aí, pessoal. Vamos aí para um webinar bem legal com todos participando juntos aí. Maravilha. Espantar esse frio, receber o sol e ver como é que a gente pode, no meio disso tudo, encaixar a nuvem ainda. E principalmente, né, Érico, como que a nuvem pode potencializar, né, todo esse cenário de mudanças, né, que o pessoal está vivendo. É um É turbilhão de verdade. informações, de acontecimentos, de tomadas de decisão nas empresas, e esse momento é muito importante, né, o pessoal poder contar com empresas como a Amazon, como a Daedalus, nesse caminho. Com certeza. A gente está num cenário de muita mudança, insegurança, muita escala, ou às vezes redução também, né? Dependendo da aplicação que você usa, da arquitetura que você usa. Então, a nuvem é o lugar perfeito para você ter esse comportamento, né? Que muda constantemente, você tem que se adaptar de maneira ágil, né? Então, aliás, ágil é uma palavra-chave que a gente vai ouvir bastante aqui hoje ao longo da apresentação, sem querer dar spoiler, mas Com vai ter certeza. bastante coisa aí que o Caio vai trazer para a gente nessa seara. Maravilha, ó, acho que já estamos aí com 3 minutinhos. Podemos começar então. Já deu tempo do pessoal se organizar e entrar. Então, vamos nessa. Vamos começar aí a apresentação da Daedalus sobre migração. Como é que a Daedalus pode ajudar, junto com a AWS, a sua empresa a migrar para a nuvem. Bom, vamos falar primeiro sobre os speakers, né? Até recapitulando, no caso de alguém ter entrado agora e não ter pegado, né, Érico, quando a gente falou um pouco sobre as pessoas que vão participar aqui desse evento. Bom, meu nome é Caio, eu sou gerente de serviços e de governança corporativa da Daedalus. Já estou na Daedalus há mais ou menos 1 ano e meio, e eu venho ajudando a Daedalus a promover essa transformação digital e uma entrega de serviços de nuvem de uma forma diferente, né? Porém com muita consistência e com muita qualidade de análise. E nisso eu conto muito com o Eric Santos, que é o especialista em engenharia e automação de nuvem do meu time. Se apresenta, Eric. Oh, legal, Caio. Então, meu nome é Eric, né? Eu já estou na Daedalus há aproximadamente aí 9 anos já. Eu fui um dos responsáveis por praticamente o start das migrações em si, desde quando começou, a gente ia começar a falar de nuvem ali na própria Daedalus, né? A gente já trouxe diversos tipos de workloads para a nuvem, desde quando o cliente estava no seu data center, ali preso e qualquer uma vamos dizer, das suas parafernálias tecnológicas, aqueles seus monstros cheios de CPUs e memórias e POS, né? E a gente veio trazendo todos esses clientes para a nuvem, né? Já veio clientes pequenos, grandes, médios, desde aquele seu WordPressinho até hoje grandes workloads como SAP, Oracle, e agora, né, que é a bola da vez, vamos dizer, né, que é trazer bastante CI/CD e, vamos dizer, transformações, né. Então, hoje em dia a gente Legal. está trazendo bastante ambientes, né. Então, mas no geral é isso. Legal, Érico.
Bacana. Bom dia a todos aí. Eu sou o Érico Pena, sou arquiteto de soluções para parceiros na AWS e especialista de migrações. Então, esse assunto aqui é a minha praia, é o que eu gosto de falar, de fazer, e o gancho que o Eric trouxe é bem importante, né? Nós vamos ver hoje como acelerar as coisas usando a nuvem, como a Daedalus consegue também acelerar esse negócio, o negócio de vocês, e não tem hoje aplicação que não possa estar na nuvem, né? A gente tem desde grandes ERPs, você pode migrar hoje até aquele legado em mainframe, em sistemas operacionais Unix, tudo isso hoje é passível de rodar na nuvem, tá? Então, nós temos estratégias desde fazer a movimentação de um ambiente como ele está, até refatorar esse ambiente, transformar ele por completo, né? Então, a Daedalus é um parceiro que ajuda a AWS a entregar essa missão. Então, vamos lá para o nosso webinar de hoje. Legal. Uma coisa que é interessante, né, Érico, quando a gente vai falar do contexto de nuvem, é a gente mostrar o que os parceiros, né, significam no mercado. E hoje, mais precisamente, falando o que a Daedalus significa no mercado de cloud computing, né? A Daedalus começou no mercado de cloud computing em 2009, junto com a Amazon recém-chegada no Brasil, né? Naquela época, nossa, era uma loucura se falar em levar alguma coisa para a nuvem, era muito direcionado principalmente para agências de publicidade ou para empresas que precisavam fazer coisas muito rápido e não tinham muito tempo ali para poder pensar numa negociação, pensar numa contratação, que já tinha até alguém dentro da empresa que se arriscava um pouco em cima disso, mas não era nada muito sólido. E a Daedalus ela veio para poder construir essa solidez, né? E essa solidez, ao longo do tempo, fez com que a Daedalus se despontasse numa liderança muito forte, né, quanto ao posicionamento dela com relação à nuvem e na forma como a Daedalus apoia os clientes na nuvem. E isso, inclusive, está dentro dos próprios princípios da Daedalus e do próprio propósito, né? E quando a gente olha o propósito da Daedalus, ele é muito claro, né? Que o propósito da Daedalus é ajudar os clientes a fazerem essa transformação digital, né, com essa ida para a nuvem, de uma forma inteligente, de uma forma madura, né? E mais precisamente a gente fala em como fazer, né, essa trajetória para a nuvem de uma maneira que atenda, né, essas expectativas. Ou seja, a gente ajuda os nossos clientes a adotar tecnologias emergentes. Tá? E nesse crescimento e na forma como a Daedalus se posicionou no mercado, fez com que ela chegasse aos números que a gente tem hoje. Tá? Hoje a Daedalus tem um faturamento entre serviços e tecnologia de mais de 300 milhões de reais. Nós já estamos com 130 funcionários. Desses 130, a gente tem aproximadamente 90 pessoas no time de tecnologia. Dessas 90 pessoas, a gente já tem 70 profissionais certificados, né? E aqui eu estou falando realmente de FTE, não estou falando de 70 certificados. São 70 profissionais com algum tipo de certificação. Se a gente for contar em quantidade de certificações, a gente deve estar passando das 150 hoje. E nós temos mais de 1.000 clientes sendo atendidos com IaaS, com PaaS e com SaaS. Tá? Então, esses são alguns números e um pouco sobre como a Daedalus vem trazendo, né, esse contexto de nuvem para a realidade das empresas, com um time super qualificado e com parcerias muito fortes para que a gente consiga se posicionar de uma forma diferente. Ô, Caio, até aproveitando aí, se o pessoal tiver alguma dúvida do que nós formos falando ao longo da apresentação, tem um campo de questões aí na própria ferramenta do GoToWebinar que vocês conseguem postar suas perguntas, tá? E ao final da apresentação, nós vamos ter também uma pesquisa ali, e quem responder vai entrar num sorteio aí para concorrer a um dispositivo Echo, né, a famosa Alexa ali. Então, bem bacana, quem interagir com a gente aí vai levar vantagem nesse sorteio, tá bom? Legal, muito bom.
Quer falar um pouquinho sobre a parceria, Érico? Opa, com certeza. Aproveitando então, a Daedalus é um parceiro de longa data, está conosco desde os primórdios da AWS aqui no Brasil. E como vocês podem ver ali no quadrinho em branco à esquerda, eles têm uma série de o que a gente chama de competências, né? Então eles passam por um processo de auditoria por terceiros e pela AWS para validar que eles atingiram e operam num determinado patamar de qualidade e também sofisticação técnica, tá? Então, alguns dos selos que eles possuem das competências, a competência de migração, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, né? E também ali no topo o Managed Service Provider, o MSP. Significa então que a Daedalus ela pode ajudar a sua empresa não só a trazer as cargas de trabalho para dentro da AWS, mas também depois a manter e a otimizar essas cargas de trabalho, né? Então, bem bacana aí o foco deles conosco. Certo, Caio? Certo, Érico. E falando um pouco, né, sobre o trabalho, né, que a Daedalus faz com relação ao contexto de nuvem, ele é muito amplo e a Daedalus ela resolveu escolher alguns caminhos principais para poder ajudar a entender a realidade de cada cliente, tá? Então, como você mesmo comentou, Érico, nós trabalhamos muito forte com serviços gerenciados, né? Então, a gente, além de promover o que todas as empresas promovem, que é o SLA, que é o ferramental, a gente foca muito em como realmente entregar um serviço que vá atender às expectativas desse cliente, né? E esses serviços gerenciados, eles passam principalmente por 4 pilares, tá? São os pilares de continuidade e disponibilidade, onde a gente tenta entender toda a realidade dos regulatórios daquele cliente, quanto backup, retenção de dados, sobre a monitoração, como cada coisa funciona. O pilar de governança de custos, né, que tem sido um pilar extremamente procurado, principalmente nesses momentos de crise que a gente está vivendo. Pilar de performance, onde a gente tenta entender o que está acontecendo com o ambiente daquele cliente e como a Daedalus pode ajudar aquele cliente a promover a sua transformação digital e se tornar cada vez mais moderno e inovador, tá? E por último, o pilar super importante que é o de segurança, né? E quando a gente fala de segurança, segurança é um termo super amplo e a Daedalus ela procura usar os principais conceitos, né, de segurança quando a gente fala de nuvem, a divisão de camadas, a questão da gente trabalhar com o mínimo privilégio necessário e tudo isso seguindo inclusive as recomendações da própria parceria MSP, né? E ela é uma parceria extremamente rígida quanto aos itens de segurança e esse acaba sendo um benefício que a gente traz sobre essa rigidez para a qualidade da prestação de serviços aos clientes, né? Então isso é um movimento super importante onde a gente procura se diferenciar do mercado, tá? Já no processo de transformação digital, a ideia realmente é viabilizar e sustentar todo o processo para a empresa, tá? E com isso a gente procura fazer um trabalho muito forte a 4, 6, 8 mãos, quantas mãos forem necessárias para entender qual é a realidade daquela companhia. E em cima dessa realidade, promover a transformação digital possível, né? E por que transformação digital possível? Muitos especialistas e muitos entusiastas sobre transformação digital trazem a coisa num contexto amplo demais, né? Mas, poxa, o que é possível? O que a gente pode fazer agora? O que a gente pode fazer daqui 6 meses? O que a gente pode fazer daqui 1 ano? Né? Qual é a realidade de cada workload, de cada cliente? Né? Qual é a realidade financeira que ele está passando? Qual é a realidade do time to market dos seus projetos? Então, existem algumas perguntas um pouco mais profundas a serem feitas para que a gente possa promover a transformação digital. E ela passa por renovação dos ambientes de nuvem, por IoT, Big Data e Analytics, Machine Learning, inteligência artificial, né, que são recursos plenamente utilizados em nuvem e que fazem muito mais sentido, inclusive, estar em nuvem do que no ambiente on-premises, né? Você não tem a mesma escala, a mesma capacidade de processar petabytes de informações de uma maneira tão ágil quanto a nuvem traz.
Tá? O terceiro pilar dos nossos serviços é o pilar de consultoria, né? E na consultoria é quando a gente procura se diferenciar dos nossos próprios serviços gerenciados. Ou seja, poxa, o cliente ele tem uma demanda latente, ele tem um problema sério que ele quer resolver e o nível de serviço não necessariamente atende aquela necessidade, a gente não tem problema nenhum em ir até o cliente, entender aquela necessidade, e a gente já possui, inclusive, uma célula trabalhando especificamente com os temas relacionados a dados. Né? E quando a gente fala em dados, aí sim, a gente segmenta nas questões de Big Data, Analytics, Inteligência Artificial, IoT e Machine Learning. Tá? E a questão das integrações, né, que a gente fala do iPaaS. É basicamente a gente promover o desenvolvimento, a execução e a governança dos fluxos para que as aplicações possam se conectar de maneira adequada e que a gente consiga manter a hierarquia de cada uma das aplicações e de cada um dos sistemas daquele cliente funcionando de maneira adequada, né? E que a gente consiga com isso promover as transformações que o cliente espera, tá bom? Falando ainda um pouco sobre o posicionamento, né, da Daedalus, essa é uma pesquisa do ISG para a nuvem pública de 2019. A Daedalus ela já vem se posicionando como uma das principais líderes no segmento já há algum tempo, né, e isso mostra claramente o como todas essas definições que foram feitas sobre o nível de serviço, né, sobre cada um dos pilares sobre os quais a gente atua e também como a gente estrutura o nosso atendimento às demandas de negócios dos clientes, elas fizeram com que a gente se posicionasse de uma forma muito interessante, né? E isso é resultado desse trabalho árduo aí desses últimos 10 anos, né? Ou seja, através de um posicionamento sério e maduro, ao longo desse tempo, o mercado conseguiu enxergar na Daedalus o seu principal representante em nuvem pública no Brasil. E quando a gente fala sobre a nuvem pública e quando a gente fala também de gerenciamento de serviços, ainda pelo ESG em 2019, a Daedalus ela continua também entre as líderes e com um posicionamento muito interessante e um fato, né, da Daedalus nesse sentido é que ela procurou se unir com os parceiros certos para entregar a nuvem da maneira certa, né? E a AWS é uma das principais nesse sentido. E isso ajuda muito com que a gente consiga também se posicionar de uma maneira muito séria, né? Com parceiros sérios. E isso é muito importante. E quando a gente fala, né, sobre transformação de serviços, de grandes contas, a Daedalus ela também está na liderança, ainda segundo a pesquisa da ESG de 2019, e tudo isso está vinculado com esses temas que eu comentei com vocês há pouco, né? E essa transformação de serviços para grandes contas é um dos temas que a gente vai falar aqui hoje. E quando a gente fala sobre mid-market, a Daedalus hoje ela é praticamente a líder isolada, né? Ou seja, a mesma competência que a Daedalus tem para poder atender grandes contas, ela também tem para poder atender contas menores. Uma coisa que o Maurício fala muito para a gente, e ele demonstra isso, né, nas suas atitudes ali na liderança da empresa, junto com o Ricardo e junto com toda a diretoria, é que não existe cliente pequeno, não existe conta pequena. Existe um cliente com problemas e com necessidades e nós estamos aqui para atendê-las, né? E esse posicionamento acaba trazendo o mesmo nível, a mesma qualidade de serviço para clientes de mercados totalmente diferentes. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre os motivadores e sobre o modelo da Amazon, Érico? Opa, legal, vamos sim. Aqui a gente tem as razões mais comuns pelas quais os clientes estão vindo para a nuvem da AWS, né? Então você tem hoje aí agilidade e produtividade da equipe, esse é clássico e tem tudo a ver com o que a gente vai apresentar hoje aqui no case, né? Você tem empresas passando por finais de contrato aí de outsourcing ou fim de vida de hardware, licenciamento também, né?
Então, chega aquele momento, poxa, vou comprar mais 5 anos do mesmo hardware ou será que dá para a gente avaliar outra opção, né? E contar com a nuvem, né? Porque senão daqui 5 anos você está caindo de novo na mesma situação, né? E muitas vezes esse hardware não vai conseguir acompanhar a agilidade que seu negócio precisa, né? Imagina só o quanto de projeto que fica parado porque a gente precisa reagir rapidamente, a pessoa teve a ideia, o time de marketing, o time de produto teve uma ideia, só que para implementar nós temos que esperar 45 dias para importar uma lâmina, um conjunto de disco, e não cabe mais isso na realidade atual, né? Então, na nuvem, em minutos, você colocaria esse projeto no ar. Você tem empresas aí passando por fusões e também consolidação de data center, elas querem também entregar a sua aplicação de maneira global, rapidamente. A AWS é o lugar perfeito para isso, né? Você tem um conjunto de data centers espalhados ao redor do planeta. Hoje nós temos 25 regiões, né? Então, para você considerar uma região dentro da AWS, você tem que ter um conjunto de data centers, não é apenas um data center operante, né? Nós temos, inclusive, a região de São Paulo, então vocês podem também contar com serviços localmente. Muitos clientes procuram elevar a barra de segurança e resiliência. Nem todas as empresas podem ter 2, 3 data centers, mas só de você trazer os seus dados para dentro da AWS, os sistemas, muitas vezes você já vai contar com esses 3 data centers, né? Então, a sua resiliência, a disponibilidade das suas aplicações, ela aumenta. Outro que tem tudo a ver, transformação digital, né, que o Caio frisou bastante, que é uma veia forte da Daedalus, as empresas buscam, porque a nuvem ela te dá essa agilidade e também um poder de experimentação muito forte. Eu vou testar um novo sistema operacional, vou testar um novo paradigma. Se der errado, tudo bem, a gente vai lá e destrói. Você vai pagar pelo que você usar, né? Como se fosse energia elétrica. É bem diferente de você assumir um compromisso. Olha, eu tenho que comprar esse hardware e eu tenho que usar aqui uma bola de cristal para tentar adivinhar o quanto eu vou consumir desse hardware nos próximos 5 anos, nos próximos 3 anos, né? Na nuvem a gente vai sempre estar com a última versão, com os últimos processadores, os últimos sistemas operacionais disponíveis, né? E você pode testar coisas como IoT, Machine Learning, o Caio falou bastante sobre Analytics, né? Então, esses são elementos que dentro de casa, muitas vezes não vai justificar você comprar um conjunto de máquinas e manter aquilo atualizado para processar, por exemplo, a Hadoop, para fazer um cluster de Hadoop em casa. Mas dentro da nuvem, você pode, uma vez por mês eu ligo um Hadoop, faço um processamento ali de MapReduce, destruo aquilo, mês que vem a gente liga de novo quando for necessário. Então é uma forma muito mais inteligente de se trabalhar, né? E um campeão aí que a gente vê de motivos para vir para a nuvem é a redução de custos, né? As empresas elas não querem mais ter que gerenciar múltiplos data centers, hardware, manter patching, fazer backup, pensar na resiliência disso. Eu não quero mais me preocupar com licenciamento de software, se está certo ou se está errado, né? Então, tudo isso você consegue, através dos serviços gerenciados da AWS, passar essa responsabilidade para a AWS e focar com o que importa. Vamos focar no código, vamos focar na estruturação do banco de dados, na arquitetura das aplicações, que isso que vai trazer valor para o seu negócio, né? E não ficar administrando coisas que não trazem valor algum, né? Então, a AWS ajuda em todos esses sentidos. E também, pessoal, quando a gente toma uma aplicação, tem vários jeitos de trazer essa aplicação para a nuvem, né? Você não tem um caminho só para chegar até a nuvem. Então, o que a Daedalus faz, com cada aplicação, ela estuda qual a melhor estratégia. E a gente chama essas estratégias de 7 R's. Vocês vão reparar ali no quadrinho em verde à direita que todas as estratégias começam com a letra R, por isso que é comumente chamado aí dos 7 R's, tá? Então, baseado numa coleta que a Daedalus faz, ela faz um levantamento tanto de postura e maturidade para vir para a nuvem de processos que podem ser automatizados e também um levantamento quantitativo de quantas máquinas, quantas aplicações, com a complexidade disso, né? E de posse dessas informações, ela cria então
uma categorização para gerar as ondas de migração, né? Então, vamos levar primeiro os ambientes de desenvolvimento, depois os produtivos, vamos levar primeiro as máquinas que suportam a aplicação X ou Y, e daí a gente tem que usar os 7Rs para escolher o melhor caminho. Tem os dois ali de baixo, começando de baixo para cima, eles não levam a gente para a nuvem. Você pode escolher retirar a aplicação, então assim, eu não quero mais, vou aposentar aquilo, isso aí não vale a pena a gente gastar tempo levando para a nuvem, porque vai ser desativado. Você pode reter também, talvez não seja o momento de levar aquela aplicação, você quer levar outras coisas antes, né? A gente vai deixar aquilo para um segundo momento, então no momento, inicialmente vamos reter. Depois a gente começa aí com o relocar e o rehospedar. O relocar é muito usado no contexto de container. Você vai trazer a sua aplicação, a sua imagem de container Docker, a AWS ela suporta também Kubernetes, né? Vocês podem contar com essas engines. E nós vamos também trabalhar com o relocate, com o relocar, no quesito de máquina virtual da VMware. Nós temos hoje o VMware Cloud on AWS na região de São Paulo também, então vocês podem simplesmente fazer um vMotion, trazer a sua máquina a quente de dentro de casa para dentro da AWS sem paradas. Isso a gente chama de realocar. O rehospedar também chamado de rehost, né? É a maneira também muito comum de se fazer. Nós vamos trazer as aplicações do jeito que elas estão, sem fazer grandes modificações, só que ela vai ser rapidamente portada para a nuvem. Então aqui nós temos ferramentas para automatizar, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, para acelerar esse processo, e nós temos ferramentas que fazem replicação especializadas em servidores, em bancos de dados, em storage, né? E de posse dessas ferramentas você consegue fazer essa transição rápida para a nuvem. O recomprar é quando você vai passar a usar um formato de SaaS, né? Ou você vai adquirir como serviço uma certa funcionalidade ou uma determinada aplicação. Por exemplo, eu não quero mais cuidar de storage. Vou fazer uma recompra, vou passar a usar, por exemplo, o storage por objeto, que é o S3 na AWS, ou vou substituir a minha antiga caixa NAS por um EFS, o Elastic File System, que é um serviço gerenciado da AWS que gerencia o compartilhamento de arquivos via NFS. Nós temos também compartilhamento de arquivos para mundo Microsoft através do serviço gerenciado FSx for Windows. Então imagina você não ter mais que se preocupar com backup, com cota, com tamanho de máquina, se vai estar em cluster ou não, licenciamento, tudo isso fica abstraído e você foca em trazer o seu conteúdo e entregar aquele conteúdo para os seus clientes e usuários. Subindo aí, nós temos o replataforma. O replataforma você vai fazer umas pequenas modificações na sua aplicação para tirar proveito do que a nuvem tem de interessante aí em termos de arquitetura. Então você pegaria, por exemplo, você pode separar a aplicação do banco e colocar o banco num serviço gerenciado. É um serviço gerenciado de banco de dados relacional que nós chamamos de RDS, tá? Então, você vai focar em administrar as tabelas, administrar o esquema do seu banco de dados. Você não precisa mais se preocupar com backup, com janela de manutenção, aplicar patch, licenciamento, sistema operacional, tudo isso fica a cargo da AWS. Até a replicação nós fazemos de forma síncrona. Então, encriptação de dados, que é uma coisa super complexa de fazer no âmbito on-premises, na AWS é marcar uma caixa. Eu quero que encripte os dados usando essa chave aqui, pode ser a sua chave, pode ser uma chave que um serviço da AWS de gerenciamento de chaves chamado Key Management Service, ele pode fazer para você. Então, tem inúmeras opções. E subindo ali no topo, nós temos o refatorar. O refatorar é onde nós vamos ter que fazer grandes modificações na aplicação, às vezes implica em reescrever a aplicação, implica em fazer uma conversão para containers ou uma conversão para serverless, onde eu vou rodar somente pedaços de código, né? Eu não preciso mais ter nem a figura do servidor. Eu vou pagar de acordo com o código que é rodado. Se ele for invocado,
eu pago, se não for invocado, eu não estou pagando nem o servidor. Então, uma forma também de atingir uma redução de custos muito agressiva, e implica a gente fazer essa modernização das aplicações. Então, a Daedalus hoje ela consegue fazer esse processo dos 7Rs para cada uma das aplicações. E às vezes você usa várias estratégias para a mesma aplicação. Eu vou levar o banco refatorando, replataformando, talvez eu tenha inventado uma palavra aqui, e vou levar o application server fazendo rehost, né? Então, a gente pode ir elegendo a melhor estratégia para cada aplicação e não tem resposta errada, né, pessoal? A gente pode trazer tudo às vezes porque nós estamos com pressa, vai vencer o contrato do colocation, vai vencer o meu hardware. Eu trago tudo como rehospedando e depois a gente faz as otimizações aí de refatoração, de replataforma. Legal. E eu falei de ferramentas, né? Então, a gente tem aqui 3 grandes fases num projeto de migração. Essa é a metodologia que a Daedalus também aplica. Você tem uma fase de descoberta, né? Que é uma fase de avaliação inicial. Nós temos ferramentas que conseguem descobrir o ambiente do cliente de maneira não intrusiva, tá? Não precisa instalar gente, não tem nada disso. Nós conseguimos, então, avaliar as quantidades, os sistemas operacionais e, o mais importante, qual é o uso real daquele ambiente. De posse dessas informações, a gente consegue, então, já fazer um depara, uma sugestão de que tipo de instância usar e que tipo de economia. Você, antes de começar o seu projeto, de implementar qualquer coisa, a Daedalus consegue já mostrar para vocês quantos % de ganho vai haver, de economia vai haver, tá? Porque o projeto vai ser otimizado para realidade de utilização do seu ambiente. Não vai ser aquele chute, eu comprei um hardware aqui, mas eu uso ele só quando é alguma data comemorativa, um Natal, um Dia das Mães. Ou um processamento pesado que eu faço uma vez por mês. Na nuvem, não. Você pode manter o ambiente pequenininho, chegou aquele final de mês, a gente escala o ambiente, processa e depois volta a enxugar. Então, fica muito mais interessante em termos de custo. E você já sai de largada com o projeto com esse pensamento de otimização. Depois a gente passa para uma fase de mobilização, que é a fase do meio, é uma fase de preparar o terreno, que eu costumo falar. Então, nós vamos construir aí as pontes, né? Vamos fechar link de comunicação, vamos analisar aspectos de segurança, de repente você segue PCI, você segue algum compliance que tem que ser aplicado na nuvem também, né? Vamos tratar temas de contas AWS, permissões de acesso de usuários e também a parte operacional. Como é que nós vamos tratar backup, vamos tratar gerenciamento de patch, monitoria, né? Tudo isso vai ser adaptado à realidade da nuvem. Estamos com o terreno pronto, aí a gente pode começar a trazer as aplicações, que é a última fase de migrar e modernizar. Aí, bom, nós temos ferramenta para toda a especialização. Quer trazer servidor físico? A gente tem o Cloud Endure. Você quer trazer ambientes virtuais? Nós podemos fazer com Cloud Endure, podemos fazer com Server Migration Service. Banco de dados tem uma ferramenta chamada Database Migration Service exclusiva para isso. E na parte de baixo da tela nós temos ferramentas para trazer storage, seja via link de comunicação online, ou seja até offline. Nós temos um dispositivo chamado Snowball, esse serviço AWS Snowball é uma caixa cheia de disco que a Daedalus pode mandar para a casa do cliente, faz a ingestão desse dado, devolve a caixa para dentro da AWS e nós salvamos esses dados já na conta do cliente. Então, um processo que é totalmente seguro, os dados são encriptados e somente o cliente vai conhecer essa chave, né? Inclusive ele que define essa chave. Então, é uma forma segura de trazer grandes quantidades de dados até para ambientes onde o link não seja tão performático assim. Por último, a gente tem também como trazer dados em tempo real. Se você for lançar um produto, quer acompanhar como é que está sendo a reação em tempo real disso, ou você quer analisar comportamento de usuário fazendo clique em tela, né, em tempo real, para sua loja virtual. A gente consegue também trabalhar com isso com a família Kinesis de eventos em tempo real, tá? E todo o Analytics que vai por cima disso para você conseguir tirar os seus insights, né? Então, bem rapidamente aqui, en passant,
quais são as ferramentas que podem ajudar a gente. E, lógico, se vocês tiverem necessidade aí de aprofundar, por favor, contatem a Daedalus, a gente consegue entrar no detalhe da ferramenta, fazer uma demonstração e até botar para vocês mesmos executarem aí, verem o quão fácil é migrar para a nuvem. Legal. E a gente estando em posse, né, Érico, de toda essa metodologia que a AWS propõe e a forma como a Daedalus lida, né, com esse modelo de trabalho e também com toda a experiência que a Daedalus construiu nesse sentido, a gente vai falar um pouco sobre o caso de sucesso. Tá? O nosso caso de sucesso ele é sobre um conglomerado do setor automotivo, tá? Aonde esse conglomerado ele passa por dois grandes pilares, que é o setor de fabricação de carros, né, e todas as ofertas e todas as campanhas relacionadas a isso, e o setor de serviços financeiros, né, que é um braço desse conglomerado, e ele está presente hoje em 36 países. Então, é um conglomerado super importante, né, e a gente teve o prazer e o privilégio de lidar com toda a operação Latam desse cliente, né? Ou seja, além de nós termos todo o ambiente de montadora, a gente também tem todo o contexto do ambiente financeiro em toda a América Latina. Então, isso trouxe para a Daedalus uma experiência e uma competitividade nesse setor que também ajudou a Daedalus a se diferenciar nesse sentido. Tá? Quando a gente fala, né, sobre a decisão, todo esse processo decisório, né, do cliente, em ter um parceiro para poder ajudá-lo com uma estratégia de nuvem e para poder entender a realidade como cada um desses fatores influenciaram, né, ou influenciam para que o cliente tome uma decisão, a gente participou de um processo de RFP, tá? Onde 11 fornecedores de TI participaram, e esses fornecedores eles estavam distribuídos em 5 países. Né? Os principais objetivos do cliente quanto a isso eram as questões de flexibilidade, segurança, elasticidade e o pagamento pelo uso, que estão diretamente ligados com o mote do porquê ir para a nuvem. Né? Ou seja, para você ter aquilo que você não teria num data center tradicional. Né? Ou que se você quisesse construir isso dentro de um data center tradicional, acabaria demandando uma verdadeira fortuna para que isso pudesse ser elaborado. Né? E para atingir esses objetivos, o nosso cliente ele tinha algumas exigências. Tá? Então, esse provedor ele deveria estar habilitado para atender todos os países em que atua na América Latina. Tá? Possuir um framework ou processo de segurança eficaz e sempre atualizado com as últimas soluções disponíveis e ter a capacidade de responder rapidamente à demanda. E por a gente ter contado um pouco sobre o framework, né, que a Daedalus trabalha e seguindo ainda as indicações que a AWS nos traz a respeito disso, o cliente ele ficou encantado com o que a gente tinha para poder oferecer para ele, porque era uma realidade totalmente diferente do que estava sendo ofertado. Né? E isso fez com que o cliente entendesse que a Daedalus era o provedor ideal para poder fazer esse trabalho de migração. Tá? E no que consistia, né, todo esse trabalho? Esse trabalho ele consistiu em a gente fazer um assessment amplo em todo o ambiente do cliente, tá? E em cima desse assessment a gente entendeu qual era exatamente o momento de tecnologia, financeiro, maturidade técnica e competências relacionadas também à evolução dos seus softwares para que a gente pudesse construir a transformação digital junto com esse cliente. Tá? E isso fez com que a gente tivesse uma estratégia para cada uma das empresas do conglomerado. E isso fez com que o ponto de contato, né, entre a Amazon e a Daedalus trouxesse uma proposta muito forte, né, e uma empresa única atendendo tudo isso, né,
e sendo responsável pela tanto por receber todas as demandas desse time, mas também por ter o controle de todo o faturamento desse cliente, toda a estratégia de controle de custos e também a estratégia de migração e transformação de cada um dos workloads desses ambientes, tá bom? E quando a gente fala desse processo, né, de migração, desde o tempo do projeto até a entrega na sua fase final, a gente pode separar isso em dois grandes blocos de entrega, né? Um grande bloco de entrega foi o bloco dos serviços financeiros, que foi um ambiente sobre o qual a gente trabalhou muito forte com a questão de rehost, tá? Mas um rehost já pensando em como o custo afetaria o dia a dia da empresa. Ou seja, a gente, com entendimento sobre o workload daquele cliente, a gente conseguiu dimensionar o ambiente dele em nuvem de uma maneira adequada, né? E a gente proporcionou um controle que ele não tinha sobre os custos dele. Com isso, ele acabou reduzindo os custos com equipamentos, com produtos, com equipes internas para poder trabalhar com isso. E com o serviço gerenciado da Daedalus, ele teve todas essas competências atingidas, né? E ele também conseguiu ter um ganho percebido muito forte na capacidade de entrega dele, né? Por quê? Porque ele dependia de um processo muito moroso de permissões para poder realizar as atividades. O ciclo de aprovação dele não atendia à realidade do que o negócio demandava, né? E o cliente ter a Daedalus junto dele e ter toda a tecnologia da Amazon dando essa segurança para que ele pudesse fazer movimentos mais rápidos, fez com que todos os processos internos da empresa também fossem alterados para que pudesse atender a essa demanda, né? E esse processo de transformação é muito importante você ter um parceiro próximo entendendo a sua realidade e te ajudando a fazer esse movimento no dia a dia. Já do outro lado, a gente tinha o ambiente da montadora, que era um ambiente que tinha uma dinâmica muito grande, principalmente para ofertas, né, dos veículos ali produzidos, e essas ofertas elas acabavam demandando vários projetos de desenvolvimento. E esses projetos de desenvolvimento, eles aconteciam em máquinas separadas, sem nenhum tipo de controle de esteira e com uma dificuldade muito grande em fazer as entregas de fato, né? Então, as demandas deles levavam em média 3 meses para poderem ser atendidas. E quando eles olhavam para os concorrentes deles no mercado, lançando uma campanha atrás da outra, uma oferta atrás da outra, com ambientes totalmente diferentes, com sites que faziam com que o cliente pudesse entender o propósito de cada veículo, eles se sentiram num beco sem saída, né? E com a ajuda da Daedalus, e hoje aqui representada na figura do Eric, que foi uma das pessoas que participou dessa entrega, a gente teve a possibilidade de, entendendo o momento do cliente, ir fazendo as alterações aos poucos, né? Então, esse ambiente que era totalmente segregado, ele passou a ser um ambiente unificado, né? Com a unificação desse ambiente, a gente implantou as esteiras, primeiro de CD e CI, dentro dos conhecimentos que o time possuía, e conforme o time foi evoluindo os seus conhecimentos e a sua prática com o uso dos recursos de nuvem, a gente fez ainda um segundo movimento para que o cliente tivesse todo o potencial da Amazon na entrega desse serviço, tá? Então, nesses dois pilares que a gente atuou, veja, a gente fez dois trabalhos totalmente diferentes, né? Um com foco em controle e custo e outro com foco em agilidade, entrega e esteira, né? E ambos só foram possíveis por a gente ter uma tecnologia que permita a gente
criar e trabalhar em cima de soluções, né, que é a tecnologia da Amazon, e os serviços da Daedalus, que passam por todo o caminho de maturidade de uma transformação digital para que isso acontecesse, né? E o que foi muito legal de colher de feedback do cliente, até para a gente poder construir essa apresentação, é ele trazer essa mensagem, né? Que além disso, a ida para a nuvem obrigou com que o cliente se adaptasse, né? Reavaliasse todos os seus processos e a relação desses processos com o negócio, e as demandas passaram a ser mais assertivas e com mais possibilidade de atendimento de uma maneira correta, né? Então, isso é um baita de um motivo de orgulho e um caso de sucesso muito importante para a gente. Tá? E, Érico, a gente já abre para dúvidas ou a gente mostra como que ficou a arquitetura desse cliente primeiro? Vamos mostrar, né? Porque você falou aí um monte de benefício que teve, agilidade e a redução de custos, então acho que é legal fechar aí com a arquitetura antes da gente abrir para perguntas. Já temos algumas perguntas aqui, mas vamos mostrar a arquitetura que às vezes acaba também inspirando o pessoal aí a tirar mais dúvidas sobre o processo. Legal. Até trazendo aqui para vocês, vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Legal. Aqui, qual que foi o nosso objetivo, né, de uma maneira inicial? Todo o ambiente de desenvolvimento do nosso cliente, ele era feito em máquinas de dev e QA espalhadas que o cliente tinha no seu ambiente de data center. Tá? E essas máquinas, elas não tinham nenhum tipo de padronização e nenhum tipo de controle para que a gente pudesse gerenciar esses recursos de uma maneira inteligente. Então, qual foi a primeira proposta do projeto? Né? Como o cliente ele já fazia o uso de GitHub para poder versionar os ambientes dele e o time tinha algum conhecimento de Jenkins, a nossa primeira proposta foi padronizar a infraestrutura dentro de um ambiente de ECS, tá? E com essa padronização, a gente passou a registrar toda a aplicação dele vinculada com containers, né? Esses containers registrados dentro do ECR, e a gente conseguiu juntar tudo isso utilizando o Code Build, tá? Então, nesse primeiro cenário, a gente conseguiu já fazer com que o cliente ganhasse uma agilidade que ele não tinha, né? E com essa agilidade, ele começou a olhar para o ambiente de tecnologia dele de uma forma diferente e ter acesso a entregas numa velocidade absurdamente maior do que ele tinha antes. Então, quando a gente fala de valores financeiros nesse sentido, Érico, quando o cliente olha para o time dele, ele tem em um primeiro momento, um valor intangível, né, que é do entregar mais com a mesma equipe, porém, isso acaba se tangibilizando numa não necessidade de crescimento de equipe por uma deficiência de negócio, né, e num atendimento às necessidades de negócio no tempo que o negócio precisa. Então, essas foram as primeiras percepções, tá? E quando a gente pensa na evolução desse ambiente, ainda olhando para esse cenário de transformação digital, a gente viu a oportunidade de consolidar todas as ferramentas dentro do ferramental da própria Amazon. E por que disso? Né? Quando a gente pensa no Git, quando a gente pensa no Jenkins, a gente precisa ter gerenciamento sobre essas ferramentas. Né? A gente precisa estabelecer a governança sobre elas e controlar muito de perto tudo aquilo. E quando a gente olha para o ambiente já utilizando os recursos PaaS que a nuvem oferece, a partir do momento que a gente cria a governança e padroniza, o resto se torna basicamente uma esteira de desenvolvimento, né? E não demanda um gerenciamento muito grande em cima das aplicações que já existem, porque essas aplicações elas já estão com uma regra determinada, né? E pelo controle muito rígido que a gente fez em cima dos acessos de cada um dos colaboradores, a gente conseguiu dividir muito bem os papéis, né? E trazendo principalmente os conceitos de list privileges, ou seja, cada um
tem minimamente o acesso que ele precisa ter, e não mais do que isso. Tá? E isso vale tanto para as pessoas quanto para as ferramentas. Né? Então, o que a gente procurou dimensionar com esse projeto foi com que os ambientes eles pudessem se conversar de uma maneira eficiente, tá? E além de se conversar de uma maneira eficiente, que essa governança garantisse essa padronização. E quando que a gente acaba tendo um esforço um pouco maior? Quando o cliente precisa subir uma nova esteira de um novo projeto que não utilizava nada daquilo que estava estabelecido. Mas como o cliente ele já se adaptou de uma maneira muito controlada e muito madura a essas alterações, essas mudanças que foram propostas no processo, eles passaram a entender que aquilo fazia sentido. Então, os próprios pedidos de alterações em cima dessa governança vieram diminuindo ao longo do tempo, porque o time percebeu que essa governança era benéfica para o ambiente deles. Tá? Bacana. Então, algumas considerações. Olha que Vamos legal, lá. Né? Você falou aí de segurança, list privilege, né? E separação de papéis. Então, assim, o desenvolvedor ele não precisa mais tocar na conta de produção, ele pode fazer as coisas, depositar aí o código dele no local, seja o GitHub, ou seja aí no ferramental da própria AWS, e daí isso dispara uma esteira automática, que são esses elementos em verde aí que nós estamos vendo na tela. Tem o Code Pipeline, tem o Code Build, que constrói uma máquina, implementa o código naquela máquina, faz blue-green, faz canary, você define a estratégia aí, e depois desemboca ali mais à direita em laranja o que está a parte de containers. Então, nós temos o Elastic Container Registry para salvar a imagem do container de uma maneira segura, que faz checagens automáticas ali para garantir que aquilo está íntegro e está interessante de ir para a produção. E depois embaixo a gente usa como plataforma o ECS, que é o Elastic Container Service, serviço de containers também gerenciado pela AWS. Nesse caso, vocês chegaram a usar Fargate por debaixo? Não, nesse caso a gente não usou o Fargate ainda por debaixo, tá? Essa é uma das possibilidades, né, em cima da evolução da maturidade desse ambiente. E o que é interessante, né? A gente com um cliente que não tinha uma padronização, né, do seu ambiente e ele passou por essas etapas, as próximas etapas é justamente a gente evoluir a maturidade da forma como ele lida com os containers. Né? Então, hoje, ele basicamente transportou as aplicações legadas que ele tinha para dentro de um ambiente controlado, com governança e segurança, como você frisou, Érico. E a ideia é que agora a gente comece a trabalhar em cima de como esse ambiente se escala e se conversa. Tá? E aí sim, eu acho que faz muito sentido a gente trazer o Fargate para contexto, mas a gente tem a possibilidade ainda de evoluir esse ambiente para um EKS. Né? Ou seja, conforme o cliente for conseguindo desmembrar os componentes das suas aplicações e trazendo para um contexto de mini serviços e de microserviços, e de repente até mudando as questões de estado, né? Mudando as aplicações de stateful, por exemplo, para stateless, e a gente trazendo aqui um novo elemento de fila para poder ajudar o cliente nesse gerenciamento das demandas, eu acredito que acabe sendo um caminho natural da evolução da plataforma dele. Muito bom, gente. Então, olha que legal, né? Lá no começo a gente falou que a Daedalus tinha várias competências, e essa competência, uma das que ela possui é o Well Architected Framework, tá? Então, eles conseguem pegar o seu ambiente, trazer e constantemente otimizar esse ambiente, aplicando os pilares do Well Architected Framework, né? Então, tem pilar de segurança, pilar de otimização de custo, pilar de confiabilidade, né? Então, você tem aí uma série de melhorias que vão sendo aplicadas para que seja mais benéfico para o cliente. Muito bom. E legal. Foi legal você ter comentado, Érico, porque a evolução do cenário 2 para o cenário 1, que é o atual, ela veio através da dinâmica do Well Architected. Né? Então, a gente sugeriu para o cliente
apesar do ambiente dele já ter sido transformado, porque ele passasse, né, por esse processo de avaliação, e esse processo de avaliação proporcionou a gente trazer uma nova modernização. E provavelmente depois ele passe por outra modernização, e conforme ele for percebendo que ele tem componentes que não precisam ficar no ar o tempo todo, provavelmente a gente tenha o Lambda fazendo parte disso, né? Se lá na frente o cliente entender que alguns processos de negócio não precisam estar na aplicação e a aplicação precisa apenas executar uma atividade no final, a gente pode passar o workflow para um SWF, ou seja, a Amazon ela proporciona as ferramentas e conforme a maturidade do cliente, a gente vai apoiando-os na adoção. Fantástico. Muito, muito bacana, cara. Muito legal esse case. Passa por a esteira, ele ganha agilidade, consegue entregar mais features por semana, né? De maneira automatizada, com controle de segurança, quer dizer, só benefício que você vai acumulando pelo fato de usar as ferramentas da AWS, né? E importante, ele não teve que mudar o modus operandi dele, né? O desenvolvedor continua fazendo o trabalho do jeito que ele faz, em cima daquele container que ele está acostumado, né? Então, fica o melhor dos dois mundos aí, né? Você usar o que é familiar junto com um ganho operacional, um ganho de segurança que é super benéfico. E uma coisa que foi muito importante nesse processo também, Érico, foi a Daedalus entrar com os serviços gerenciados e não apenas fazer um trabalho pontual de rearquitetura do ambiente do cliente. E por que os serviços gerenciados nesse sentido eles são importantes? Porque ele desonera o cliente das atividades operacionais ali do dia a dia e faz com que ele comece também a ter tempo disponível para poder pensar em como evoluir as aplicações, em como evoluir o seu negócio com nuvem, né? E a Daedalus ela vem ajudando com todo o ferramental, conhecimento e estratégia de nuvem que a gente adota ali junto com os clientes. Legal, Caio. Ó, a gente tem uma pergunta aqui. Você pode voltar, por gentileza, naquele slide das ferramentas? Só para ajudar a responder a pergunta aqui do Gonçalo, desculpa, da Cinemark Brasil, ele está perguntando aqui, ó, que ele tem ambiente legado, backup antigo em fita, né? Se tem alguma solução desse tipo na nuvem. Ô Gonçalo, a gente consegue ajudar sim, a Daedalus e a AWS conseguem ajudar você. Aqui no canto inferior direito, a gente tem um serviço chamado AWS Storage Gateway, tá? O Storage Gateway, ele cria uma ponte, ele é um appliance virtual ou físico, tá? Pode chegar um servidor na sua empresa, ou você pode instalar ele com uma maquininha virtual dentro do seu ambiente, e ele vai criar uma biblioteca virtual, tá? Dentro do seu ambiente. Então, o seu software de backup, ele vai enxergar aquilo como um dispositivo de fita, uma fitoteca com fitas que na verdade são virtuais, e ao salvar os dados dentro do Storage Gateway, por detrás ele está já enviando os dados para a AWS, para o serviço de storage de objetos chamado S3. Então você fica com um custo super interessante. Hoje a gente tem, dentro do S3, você tem várias categorias, né, vários níveis de serviço que você pode contratar. Tem desde um dado que vai estar mais quente, que você vai usar com mais frequência, até um dado que a gente chama de Glacier, né? Um nível de serviço chamado Glacier, que ele é para dados frios como de backup, é perfeito para a sua situação, com custo super baixo, e uma grande vantagem que é assim, você para de depender da fita, né, localmente, aquela questão da obsolescência da fita, agora mudou a geração, eu tenho que comprar um drive, poxa, mas eu tenho aqui um montão de fita daquela geração, como é que eu vou fazer? Vou ter que restaurar os dados e salvar na nova geração, é uma trabalheira, é uma confusão danada. Com o Storage Gateway você foge dessa obsolescência e consegue ter larga escala aí de backup, né? Não tem que ficar se preocupando em comprar fita e gerenciar isso. Uma coisa que é muito interessante também, Érico, no caso dele querer começar a testar, né, esse tipo de solução, ele pode começar por um ambiente que ainda não é tão crítico assim, né? E ao invés dele levar tudo de uma vez, ele pode começar, por exemplo, com as retenções de longo prazo, que seriam os backups mensais ou os backups anuais dele, para ele poder entender como funciona, para ele poder degustar aquelas funcionalidades, e conforme for ganhando confiança e for
aprendendo também como aquilo interage com o ambiente dele e levando as rotinas de retenção mais curta, né? Até que ele chegue no nível de levar, por exemplo, os backups diários, os backups incrementais dele. Sim, fantástico. A Daedalus tem experiência nessa área, então, por favor, aí pode contactá-los que eles vão conseguir ajudar. E olha que legal, uma vez que o seu backup está lá na AWS, por que não fazer um ambiente de teste QA dentro da AWS? Por que não analisar esses dados usando ferramentas de machine learning e analytics? O dado já está lá. Então, é só uma questão de tirar proveito daquilo, né? Então, você vê que interessante, a gente começa com uma necessidade de backup e você pode tirar outros frutos aí em cima dessa abordagem. Muito bom, Caio e Eric. Obrigado aí pela palestra de vocês, por trazer esse caso super interessante aí do setor automobilístico. Passou por containers, passou por modernização de esteira, né? E ganhos de agilidade e também economia de custos, né? Além de Então, governança e segurança, né, Érico? exatamente, que é super importante e fica aí sempre, digamos assim, está sempre embutido, né, nos desenhos que vocês fazem, né, a questão dos pilares do Well Architected, né, de segurança, governança, confiabilidade aí. Muito bom. Legal, gente. Então, não temos mais perguntas aqui. A gente agradece, vai pintar uma pesquisa aí para vocês. Quem participar, quem responder, tá aí no sorteio para ganhar um dispositivo Echo com Alexa, tá bom? Bom dia a todos aí, obrigado. Obrigado, um abraço.